Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa nossa casa de oração. Amor e liberdade. Cada um é o que é. Trazemos ao despertar na reencarnação um programa definido que nos conduzirá a vencer os degraus dessa espiral evolutiva, que nos eleva dos reinos inferiores à angelitude plena. E nada e ninguém impedirá que o vivamos integralmente, embora possam retardá-los por imposições passageiras. Fazemos, porém, por ignorar tal princípio. Sofremos, então, por amor. Não que o amor em si gere desilusões, decepções, dores, enfim. Mas o sentimento desvirtuado, essa ânsia por possuir o que queremos, precipita o amargor nos quadros de nossa existência. Busquemos, por isso, o amor-libertação. Canalizemos nossa afetividade na direção dos que nos compartilham a caminhada e não neguemos doá-los aos que nos cruzam pelos caminhos da experiência. Evitemos, porém, que essa expansão de afetos tome a configuração de tentáculos a enlaçar e sufocar nossos semelhantes na expressão do amor que domina. O cenário terrestre hoje é palco de muitos espíritos que vieram em busca do amor, sem posse e que se agitam para acordar-nos para essa lei eterna, amor sem violência. Vençamos nossa indiferença. Não cultivemos, contudo, o sentimento de posse exclusivista, já que, se não temos vocação natural para ser escravizados, não nascemos igualmente para ser senhores. A verdade vos fará livres. Nessa magnífica assertiva do Mestre Jesus, anotada pelos que lhes observavam a divina peregrinação, repousa todo o fundamento do amor, que nos liberta, e do amor que libertará todos os demais que coparticipam de nosso drama evolutivo. Reconsideramos o modo de distribuir afeto. Não condicionemos a nenhum título os que vivem ao nosso lado aos programas que abraçamos para esta romagem, para esta vivência, a fim de não mergulharmos no alto sofrimento que nasce da frustração de querer dominar. Querer assenhorar-nos daqueles que circulam na órbita de nossa ternura. Sejamos efetivamente livres. Livres, porém, para respeitar naqueles a quem amamos o direito de serem o que são e de realizarem os ciclos de suas indispensáveis provações pessoais. E com isso, mais lestamente, chegarem ao Mestre Jesus. Então, é uma mensagem de harmonização do livro Apontamentos. Boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, né? Escola, centro espírita, oficina, um lugar em que a gente gosta de estar. Nesse momento, né, em que a gente obteve essa leitura aí de amor e liberdade, a gente vai elevar nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado, essa grande alma que configura realmente o amor, personaliza o amor em toda a sua amplitude. Mestre amado, querido amigo Jesus, obrigado então por mais esse momento, por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos para ouvirmos mais um pouquinho da tua verdade, de tudo que nos ensinastes há tanto tempo e que ainda estamos tão necessitados de aprender e de apreender também. Querido amigo Jesus, que possamos estar então com nossas mentes abertas, convidativas, Senhor, para todas essas benesses que nos traz
através desses grandes luminares, esses espíritos que vieram também, trazendo tantas novidades do teu amor, do teu evangelho. Obrigada, Senhor, e que aqui hoje estamos também para decifrar, para transformar dentro de nós, a fim de que possamos vivenciar com mais tranquilidade, com mais beleza, com serenidade, com doçura, buscando a tua figura, Senhor, a cada momento, os seus gestos, os seus exemplos, pois já sabemos, Senhor, que é possível a transformação, embora, Senhor, ainda estamos muito apegados à matéria. Ajuda-nos, Senhor, a nos libertar. Ajuda-nos, Senhor, a vivenciar essa realidade, a racionalizar também esses ensinamentos, a fim de que possamos automatizá-los o mais breve possível em nossos corações, gerando energia, gerando ternura, gerando carinho, gerando amizade. Muito obrigada pela oportunidade e que possamos, Senhor, expandir esses sentimentos a todos aqueles que se aproximam de nós, aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, no nosso grande Brasil. Muito obrigada, então, e que possamos estar atentos à leitura e à palestra da noite de hoje. Graças a Deus. E vamos ouvir agora, então, o nosso companheiro, Orlando Setano, né, falando do amor, né, a lei do amor. Boa noite a todos. Boa noite. A paz de Jesus permaneça no nosso coração, agora e sempre, tá? Que assim seja. Isso. Estou fazendo esse mês aqui o Evangelho capítulo 11. A lei de amor está nos itens 8 a 10. O capítulo 11 é amar o próximo como a si mesmo. O item 8 a 10 é instruções dos espíritos. Lázaro, em Paris, em 1862, depois do espírito Fénelon, em Bordeaux, em 1861, e depois, por último, o Sansão, que foi membro da Sociedade Espírita em Paris, em 1863. Membro da sociedade, desencarna também, né? Ele desencarnou e aí mandou a mensagem lá para o Kardec, né? Muito bem, então o capítulo 11, ele faz a introdução com o Evangelho de Mateus, capítulo 22. Fala assim, ó: mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo de 34 a 40. Está em Marcos também, no capítulo 12, no versículo de 28 a 34. Interessante que esse título aqui, o maior mandamento, ele aparece aqui no capítulo 11 do Evangelho e vai aparecer no capítulo 15 também, tá? É a mesma citação lá, né? Falando do maior mandamento. Então esse capítulo ele fala, né, desse amar ao próximo como a si mesmo, né? Mas eu vou falar aqui só a parte da instrução dos espíritos. Ele é curto esse capítulo aqui, né? Aí ele vai falar primeiro a mensagem de Lázaro, né? Que ele introduz falando assim, Paris, em 1862. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. Bem legal, né? Só que a gente lê isso e não entende, sabe?
Porque muita gente pensa que amor é uma virtude, né? E não é sentimento. Faz parte do ser humano. Foi criado com isso daqui, né? Com amor, né? Então aqui, quando ele está falando que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é um sentimento por excelência, né? Então a gente não pode confundir com virtude. Tá? Aí, para entender melhor, é assim, na época do Moisés traz os 10 mandamentos, né? Por isso que lá na introdução aqui do capítulo está perguntando, né? Qual que é o maior mandamento, porque para eles interessava saber assim, quem é o maior, né? Até hoje em dia ainda tem uns espíritos que reencarnam aqui, que quer saber sempre assim, quem que é o maior, né? Quem que está no topo, quem que é os top 10, top 5, né? Assim, ainda encarna espíritos assim aqui entre nós aqui. E aí, então na época do Moisés ele traz os 10 mandamentos e está vigorando a lei de Talião, né? Lembra da lei de Talião? Olho por olho, dente por dente, né? Então, na época do Moisés, né? Então era difundido o amor a Deus e o ódio ao inimigo. Não, então tinha que se amar a Deus, porém tinha que se odiar o inimigo, né? A doutrina de Jesus já é diferente. Você vê que esse capítulo aqui, os Espíritos já estão mostrando para nós, né? Que devemos amar o próximo como a si mesmo, né? Então você vê assim, percebem a diferença, né? Do que Moisés traz e do que, né, Jesus está trazendo. Isso é para a gente observar que nós vivemos num mundo aqui onde vem espírito de tudo quanto é grau, né? E aí nós temos entre nós espíritos ainda lá, né, com a lei do Moisés ainda vigorando aqui. Ah, eu não levo desaforo para casa, bateu, tomou. Não tem esses espíritos assim entre a gente, né? Ah, meu filho não volta chorando para casa não, porque se tomou lá vai tomar aqui também, né? São espíritos lá que abraçam a lei, né, de Talião e estão colocando em prática ainda hoje. Ó, Jesus há quase 2000 anos atrás veio trazer um evangelho, né, de amor para nós. E a gente às vezes tem essa dificuldade de entender isso. Aqui ele está dizendo assim, ó, né? É um sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado, né? Então, assim, nós, seres humanos, nós temos instinto. É aquela base da pirâmide de Maslow, né? Que ele fala assim, nós temos que suprir as nossas necessidades básicas, né? Alimentação, abrigo, sexo, né? Essas coisas são básicas a nós e a toda o reino animal. Nós, por isso que nós somos parte animal. A nossa parte animal, né, pede que a gente tenha esse instinto. E nós mesmos, encarnados em corpo humano, nós somos diferentes dos animais. Não somos? O que nos diferencia dos animais? Nós temos vida igual aos animais, respiramos iguais aos animais, né? Então o que nos diferencia dos animais? O ser humano, ele é dotado de consciência, né? Nós temos uma coisa chamada pensamento contínuo, né? Os animais não têm isso daí. Os animais têm o instinto da maternidade, têm instinto do sexo, né? Eles só fazem sexo numa determinada época do ano para procriar, né? Então, faz parte do instinto, né? Então, nós temos o pensamento contínuo. O que é isso? Eu penso, eu venho de Imbituba, né? Para vir para cá, eu uso o GPS, né? Eu já vim aqui várias vezes, porém, eu uso ainda o GPS, né? Por quê? A minha capacidade cognitiva me permite eu usar meu GPS lá e traçar o roteiro para chegar até aqui. Eu estudo o tema, vou guardar algumas coisas na cabeça. Isso que eu falo não é nada soprado pelos espíritos, é coisa que estudei, né? Então assim, eu tenho um pensamento contínuo, eu penso, gravo, vou refletir. Não é assim com a gente? O animal já não é assim, ele vive de instinto. O animal, ele só tem a vida presente.
Né? Nós não, nós temos o passado, né? Tem gente que ainda vive presa no passado, né? Assim, tem gente que desencarna e fica presa no passado ainda. Nós vivemos o presente e temos esperança futura, das coisas futuras. Por quê? A nossa cabeça, a nossa consciência trabalha diferente dos animais. A minha filha tem um cachorrinho que é uma beleza, sabe? É um shih tzu lá. Chega perto do horário dela chegar em casa, ele já se posiciona ali e fica esperando. Cachorro sabe ver horário? Não. Né? Mas eles têm instinto da fome, do sexo. Ele tem instinto de que o dono vai chegar. Não é assim? Nós somos seres dotados dessa consciência, pensamento contínuo. Nós não podemos ser igual ao animal. Nós devemos ter uma coisa a mais. Então, quando ele está falando aqui, ó, que os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado, está falando lei do progresso. Nós somos seres criados, né, por Deus, simples e ignorantes, não é assim? Nós, quando somos criados, nós não sabemos nada. Né? Somos zero. Por isso que nós vamos reencarnar. O pessoal fala que eu falo sempre dos 5 tipos de mundos, né? Mundos primitivos, que já passou, né? Ficou para trás lá nas primeiras encarnações. Mundo de expiação e provas, que é o atual estágio da Terra. Mundos regeneradores, mundos ditosos e felizes, mundos celestes e angelicais. Nós estamos vivendo aqui, ó. Por quê? Não é a minha primeira encarnação. Eu fui criado simples e ignorante, errei pra caramba, reencarnei várias e várias vezes, né? Quantos de nós estivemos lá com Jesus, ele falando do Sermão do Monte, lá explicando para nós que nós deveríamos amar, né? Quantas encarnações nós tivemos depois daquela vida que tivemos perto de Jesus? E até hoje, quase 2000 anos depois, a gente tem que escutar a mesma história. Por que a gente continua reencarnando aqui, ó, no mundo da expiação e prova? Se você já aprendeu, por que está reencarnando aqui ainda? No mundo de expiação e prova. Né? Qual que é a característica do mundo da expiação e prova? É a morada dos espíritos imperfeitos. Imperfeitos, quer dizer, não tem nem o mínimo de perfeição, né? Imperfeito, onde o mal predomina, né? Olha, se nós encarnamos no mundo da expiação e prova, onde o mal predomina, eu sou mal ou sou somente imperfeito? Sou ignorante, porque eu ainda não entendi, né, o Evangelho de Jesus. Eu às vezes estou preso lá nos 10 mandamentos. Tem gente que nem os 10 mandamentos não entendeu ainda. Não matarás nos 10 mandamentos lá. Tem cara que não entendeu isso ainda. Não entendeu o que é honrar pai e mãe. Né? Não entendeu o que é não cometerá falso testemunho. Ó, isso lá de Moisés, né? Isso já era básico, né? Que a gente já deveria saber. Não foi assim? Quando Jesus estava falando lá sobre que a gente vai para o céu, aí veio o mancebo rico lá e perguntou para ele: mestre, bom mestre, o que devo fazer para merecer o reino dos céus? Lembra dessa? Né? O que Jesus fala? Cumpre os mandamentos. Os mandamentos de Moisés. Ele, como bom judeu, já deveria estar cumprindo. Mas isso eu já faço desde a minha mocidade. Bom, se faz isso, né? Vende o que tens, né? Dá aos pobres, né? E ganhará um galardão no céu, né? Você vê, Jesus não está falando assim, que você vende tudo que você tem, você vai dar aos pobres e você vai entrar no reino do céu. Não está falando disso. Vende o que tens, dá aos pobres. Você vai pesquisar na Bíblia, você não vai encontrar a palavra caridade. Mas Jesus está colocando na prática aqui, na passagem, mostrando o que é fazer a caridade. Todo mundo chegou, sentou aí, tem um folhetinho aqui, oportunidade de praticar a caridade, né? Então,
Aí Jesus está ensinando para ele o que tem que fazer, né, para receber um galardão no céu. Ou seja, ó, já tem um sinal positivo para você lá no céu se você fizer isso. Depois que você vender e der aos pobres, vem e segue-me. Ou seja, segue o Evangelho. O que Jesus recomenda no Evangelho? Amar o próximo como a si mesmo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a si mesmo. Tem gente que está aqui, ó, entre nós aqui, ó, que não ama a Deus ainda. Não ama nem a si mesmo, né? Senão a gente não teria tanto suicídio assim, né? Aí, se não ama nem a si mesmo, como é que pode amar ao próximo como a si mesmo? Porque a gente ama, mas, ó, somos imperfeitos, né? Por isso que a gente é imperfeito, que está reencarnando aqui, porque a gente faz distinção. Ah, eu não vou amar aquele, porque aquele lá, aquele tem cara de japonês. Se fosse coreano, né, do dorama, até eu podia amar, né? Não, aquele lá é meio passado, meio moreno, né? Então nós espíritos dessa envergadura aqui, ó, nós fazemos distinção. Então por isso que ele está falando assim, né? Ó, elevado à altura do progresso realizado. Do seu ponto de partida, o homem só tem instinto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte dos sentimentos. Isso aqui é do Lázaro, né? O Espírito Lázaro explicando para nós, né? Com palavras curtas, mas, né, qual que é essa pegada que Jesus veio trazer para nós, né? Então, para a gente entender, né? Então, quando está falando assim, ó, aquele em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Ou seja, aquele que ainda predomina o instinto aqui, nós estamos encarnados num monte de gente que tem instinto ainda só, não tem desenvolvido o sentimento, né? Então, para a gente, quando fala de lei de amor, né, aí falam que está lá no Evangelho de João, né, que Deus é amor. Tem até a igreja, né, que fala Deus é amor, não fala? Então não é virtude. Então todos nós encarnamos já com esse princípio, só que para a gente desenvolver esse amor, nós colocamos, né, duas coisas, né? A inteligência, o raciocínio, né, e a moral. Então, em cada encarnação, nós deveríamos estar acrescentando, né, na nossa evolução, né, como a irmã leu, né, na espiral da evolução, a gente deveria estar agregando, né, além da inteligência e da moral, né, esse sentimento de amor. Né? Por isso que a gente chama aqui de caridade, né? Tem na casa espírita, fora da caridade não há salvação. O que é caridade? É o amor em ação. Então a gente passou do instinto animal, já encarnamos aqui, temos que desenvolver o amor que está dentro de nós. Mas nós não podemos ficar presos lá no instinto ainda. Tem gente que ainda é apegado na posse, como a irmã leu aqui na introdução mesmo, também falando do amor que liberta, né? Então tem aquele que é o ciumento por excessivo, né? Casou, passou por nome, ele é dono, ele acha que ele é dono, não é? Então está atrasado, está lá atrás ainda. Então você imagina quantas encarnações o sujeito já teve e não ainda conseguiu compreender. Então imagina se ainda tem que falar do amor para ele, tem que amar. Não é só amar a si, tem que amar o próximo. Então aqui já entra no Fennel. O Fennel vai falar assim: o amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuis do fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Ele vai fazendo uma introdução, né, para dizer. Depois ele vai falar de misântropo, né? Misântropo é aquela pessoa que odeia a humanidade, sabe? Que odeia
convive com outras pessoas, né? Que tem aversão a pessoas, né? Aquele que gosta de viver eremita, viver sozinho, né? Esse é misântropo, então ele vai abordar sobre isso também. Que Deus depositou em seus corações, no ato da criação, esse germe que se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. Aí, ó. Né? Então ele está dizendo que esse germe, esse amor, ele vai desenvolver à medida que nós saímos da animalidade e entramos para a vida, né, em sociedade. Né? Então aqui ele está falando assim, ó, da lei de sociedade, da vida em sociedade, que a gente deve se amar como irmãos. Então o Espírito vai evoluindo esse amor, né? Então se todos nós estivéssemos já bem evoluído, né, nesse mundo de expiação e prova, né, vai ser ainda dia 13 e 14, né, participe desse gesto de amor aí. Quando abrisse o bazar, acho que nem ia dar 2 horas de acabar tudo, né? Por quê? Um gesto de amor. Então, como nós ainda somos daqueles que ainda não evoluímos tanto, né? Eu não sou muito fora de você, que nem vocês, não. Vocês lembram daquela história do Chico Xavier, que ele ia no mercado, aí ele está comprando tomate, aí ele começa a pegar o tomate bom e o tomate ruim, né? Ele vai escolhendo o tomate bom e o ruim, né? Aí perguntar para ele, mas Chico, por que você pega o ruim? Ah, porque o próximo que vier só vai encontrar tomate ruim se eu escolher o bom, né? Ó, o Chico que esteve encarnado entre nós aqui, ó. Eu, quando eu vou no mercado, eu fico escolhendo lá qual que é a bergamota que não está machucada, né? Vocês também são assim? Você escolhe a banana que não está, né? Também não é assim? Então, porque a gente não pensa no próximo, a gente pensa em nós mesmos. Então aqui o Fenelon está falando, né, desse sentimento em relação à humanidade. Você não vive aqui nesse mundo sozinho. Então você tem que pensar no teu próximo. Jesus há quase 2000 anos atrás vem e fala, ama teu próximo como a si mesmo. Não é? Então assim, eu sei, não é fácil o exercício, né? Pois bem, para praticar a lei do amor como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar pouco a pouco e indistintamente a todos os vossos irmãos, né? A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Mas Orlando, como é que Jesus sabia? Jesus vem numa época difícil da humanidade, né? Como é que Jesus sabia que a humanidade ia desenvolver o amor, né? Porque Jesus é um espírito elevado, ele vem dessa quinta essência aqui, ó. Ele já percebe, né, que os espíritos que estão nesses outros mundos aqui já têm o amor desenvolvido. Nós aqui ainda temos que chegar aqui, né, nesse mundo aqui, ó, você vê, né, a gente encarna várias vezes aqui e ainda não consegue entender nem o que é caridade. Caridade é uma virtude, né? A gente tem que aprender a fazer, mas tem gente que tem dificuldade, né? Então por isso que a casa espírita, as entidades de filantropia, né, tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, doa alguma coisa, senão vem aqui, compra alguma coisa, porque tem gente que para praticar caridade é só com a mão no bolso, usando cartão de crédito, pagando, dando cheque não, é bem antigo, né? Porque aquele que entende que caridade é assim. Tem outros que entendem caridade já de um outro nível, né? É aquele que entende que essa camiseta não me serve mais, está furada, está rasgada, está sem um zíper, eu nem lavo, põe num saco preto de lixo, amarro e entrego lá na casa espírita. Eles que se virem lá, vão lavar e vão passar e vão, né? E vão colocar no bazar. Percebe? Esse já é um segundo nível, outro nível de caridade. O outro nível é aquele que, preocupado com o próximo, né? A camiseta já não é desse ano, mas, né, ainda me serve, mas eu vou trocar
né, pela nova coleção, então eu vou pegar essa camiseta que me serve, vou lavar, vou passar, vou remendar onde estiver precisando, colocar o botão, né? Passo e entrego na casa de caridade, né? Arrumadinho, embrulhado até. É outro nível de caridade, né? E aí tem aqueles que fazem a caridade que nem lá na casa que a gente trabalhava em São Paulo, a gente tinha, nessa época do ano, a gente tinha a sacolinha da evangelização infantil, da juventude, do lar de idosos, né? A gente tinha uma sacolinha para os inscritos também, né? Para as mães desamparadas. A gente tinha uma sacolinha, né? Que na sacolinha tinha lá o número do sapato, o tamanho da roupa, né? A gente colocava um kit de higiene, né? Colocava um brinquedo, tudo novo, né? Porque uma vez por ano, né, o sujeito tem oportunidade de fazer a caridade de forma diferente. Em vez de dar uma coisa usada, né, eles dão uma coisa nova, dão um saquinho novo, né, um produto novo. A minha filha até falava assim: mãe, tem que comprar uma coisa como se fosse para mim, sabe? E é esse o sentimento mesmo, é esse o propósito, que a pessoa tem que praticar a caridade pensando no próximo com amor, né? E aí a gente chamava o Papai Noel, né? Agora acho que já não pode mais, mas vinha o Papai Noel no carro de bombeiro lá só para entregar umas sacolinhas de Natal. Era muito legal, né? Tudo isso para despertar em espírito que vive com a gente aqui, porque não entende o que é caridade. E é uma virtude, né? Em todos os mundos em que nós reencarnarmos, nós vamos ter que desenvolver esse sentimento da caridade, que é uma das virtudes. E por isso que fala, fora da caridade não há salvação. Então o espírito que não entender o que é esse amor ao próximo, né, não entra no reino do céu. Fica batendo aqui na porta, né, fala, batei, abrir-se-vos, não, vai ficar batendo lá e não abre, porque não entendeu. Então nós temos uma série de virtudes que nós deveríamos estar aprendendo lá desde a época de Jesus, quando ele fala para nós, né, as várias parábolas, explicando para nós o que a gente deveria fazer, né? Aí tem o fariseu que vai lá e pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? Né? O Fénelon está falando assim: a humanidade são teus irmãos, né? Então o Fénelon está falando que a gente tem que amar indistintamente, né? Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. A terra, morada de exílio e de prova, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação. Olha quanta virtude, olha. Humildade, paciência, abnegação, resignação, sacrifício, todas essas virtudes, filhas do amor. Se o cara não tiver amor, ele não desenvolve as virtudes. Então por isso que a lei de amor, nós estamos já com o germe do amor dentro de nós, só que a gente não se liga, né? Aí depois o Sansão aqui, então, o Sansão, como eu falei, ele era membro da Sociedade Espírita lá de Paris, né? Então ele desencarna, depois ele vem trazer a mensagem para o Kardec, né? Aí ele vem só para confirmar que a gente precisa, ele está falando aqui assim, né? Então, não é porque a gente é espírita que não, né? Crede nessas sábias palavras, amai muito para ser desamado, né? Seguirão os seus cursos, esta máxima é revolucionária e seguem uma rota firme e invariável, mas vós já haveis progredido, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos, de tal maneira vou modificastes para melhor, que aceitais hoje sem repulsa uma infinidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade. Então você precisa desencarnar o sujeito para ele vir lá e dar mensagem para dizer assim: olha, o que Jesus está falando bate,
né? Tem que fazer, né? Ó, você vê, a gente precisa que alguém desencarne do nosso núcleo de relação para vir falar para a gente assim, o que Jesus fala é beleza, é factível? Não, gente. O Evangelho já deveria estar, a gente já deveria estar reencarnando já no mundo de regeneração, né? Não é? Mas Orlando, por que eu não vou para o mundo de mundo de regeneração? Você se lembra o que é, né? O conceito do mundo de regeneração é onde o bem e o mal coexistem. Então existe a maldade ainda, porém é meio a meio, né? Muitos de nós não somos assim. Orlando, eu não sou mal, mas eu também não sou bom, né? Eu sou, né? Então, você já estaria eleito aqui, ó. Então o que está faltando? Um pouquinho só, né? Para você desencarnar aqui e reencarnar aqui no mundo de regeneração, né? Talvez falte esse exercício de amor, né? Talvez falta colocar em prática a caridade de verdade, né? Talvez falte amar aquele que vive dentro de casa, né? Por que as pessoas encarnam do nosso lado, né? Amarás a teu próximo como a si mesmo, né? Jesus não dá condição. Depois ele vai falar assim, amai os vossos inimigos, lembra? Né? Então, não é fácil. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, não é? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ninguém chega ao Pai se não for por mim, né? Mas ele fala, amai os vossos inimigos. E o processo da reencarnação é tão fantástico, né? Que a gente reencarna com quem? Né? Com os nossos inimigos. Não é com nossos inimigos que a gente vai, né? Eu sou craque nisso. Aonde eu vou, arrumo inimigo, sabe? Aonde eu vou, por quê? É reajuste, a gente tem que se reajustar. Por isso que a gente se apaixona, né? A paixão é uma prova do reajuste entre inimigos. Na outra vida você odiava, nessa aqui você vai amar de verdade. Então você bate o olho da reconciliação, assim, você, né? O olho, isso é até lágrima, assim, o cara se apaixona, quer casar, quer namorar, quer logo ter filho, quer juntar os trapos, não é assim? É muito amor, né? Né? Aí junto com a mulher, o que vem? O outro inimigo de vida passada, a sogra, né? Esse é o pacote completo, não é? A sogra é inimigo de vida passada, kit completo. Não, ainda não ficou completo. Aí você tem filho, né? É outro inimigo de vida passada, que aí você vai amar de verdade. Você não pode mais fugir dele. Na outra vida você fugiu, você abandonou. Agora dessa vez, não, é teu filho, vai nascer do teu ventre, né? Então o processo da reencarnação, ele faz com que o espírito exercite o amor. Mas Orlando, entre os animais existem aqueles que fazem melhor a maternidade do que, né, alguns seres humanos. Por isso que eu falei, né, existem vários tipos de espíritos entre nós aqui que ainda não entenderam, né, a lei de Moisés, né, aqueles não matará, né, e não amam. Imagina entender o Evangelho de Jesus, que ele fala de amar, né? Então aqui, então, só para a gente então só lembrar, né? Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Aqui são 3 espíritos dando a mensagem sobre amor, tá? E venham, a oportunidade de colocar o amor, 13 e 14 de novembro, no bazar, tá bom? Que a paz de Jesus permaneça no nosso coração agora e sempre. Boa noite a todos. Nós que agradecemos mais uma belíssima palestra, né? Levando-nos a várias reflexões sobre o nosso dia a dia, né? Sobre os nossos exercícios
de emoções, né, de sentimentos. E como o senhor Orlando já bem falou, eu estou trazendo para vocês já viram aí, é o convite para o nosso bazar solidário aqui da casa, Luz Esperança, que vai acontecer nos dias 13 e 14 de novembro, de 9 ao meio-dia e de 1h às 7h. Então, são todos bem-vindos e podem-se, por favor, né, espalhar aí suas redes sociais, aos seus amigos, seus vizinhos, porque é uma forma realmente de caridade, de ajudar quem precisa, né? Bom, gente? Vamos lá. Irmanados, então, nesse sentimento, né, de amor, que a gente ainda, com certeza, não conseguiu vivenciar em toda a sua plenitude, a gente vai engatinhando, né, vai exercitando aqui e ali, a fim de que a gente possa evoluir e trazer de dentro para fora esses sentimentos, evoluindo, né, esses instintos, essas sensações, a fim de que a gente possa realmente trazer à tona esse amor, esse sentimento maior, esse sentimento mais sublime. A gente sabe que não é para agora, né, em toda a sua extensão, mas a gente está no caminho, né, a gente está na jornada. O exemplo disso é a gente está aqui hoje, a gente está aqui querendo aprender mais um pouquinho. Então a gente agradece a essa oportunidade, ao nosso amigo Jesus, por termos esses ensinamentos, por termos a doutrina espírita que nos esclarece, nos preenche a alma, né? Fazendo-nos entender o porquê viemos aqui, porquê estamos aqui, porquê fomos criados, qual a nossa importância nessa vida, para onde vamos. Isso tudo é muito interessante, muito bom da gente refletir. E a gente agradece essa oportunidade, porque na doutrina espírita, em todas as obras aí existentes, né, que falam disso, ajuda nossos espíritos, né, ajuda nossas almas aqui no momento encarnadas a buscar essas razões, a buscar essas causas, essas consequências de todas essas problemáticas que a gente vive no dia a dia. Que são verdadeiras ferramentas, né, para que a gente possa, trabalhando nós mesmos, trabalhando nossas tendências, trabalhando nossos sentimentos, a gente possa se depurar, a gente possa filtrar tudo aquilo que não é mais necessário, tudo aquilo que é obsoleto, tudo aquilo que nos faz mal, e trazer à tona o que é bom, o que é belo, né, o que é produtivo, né, o que é harmônico nessa lei de Deus. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, amigos espirituais que aqui nos recebem toda semana, que nos acompanham de volta aos nossos lares, em todos os nossos afazeres. Nesse momento, Senhor, eu peço muito por aqueles irmãos que desencarnaram há pouco tempo, aqueles irmãos, Senhor, que tentaram dar cabo de sua própria vida, todos aqueles que ainda estão, Senhor, infantilizados nesses sentimentos ainda de que não estão ainda harmoniosos com a nossa civilização. Não, Senhor, todos somos necessários, todos somos amados por esse Pai amoroso que é Deus. Ele quer o nosso bem, Ele quer que a gente evolua, que a gente progrida. Então a gente só tem a agradecer. Então incuta, Senhor, nesses irmãos mais sofredores, nesses irmãos ainda ignorantes, naqueles que ainda fogem, Senhor, da luz, que eles possam, Senhor, ser sensibilizados, a fim de que, trazendo à tona, Senhor, aquela imagem daquela pessoa, daquele objeto, daquela coisa que eles mais amam, eles possam transformar esse sentimento numa coisa mais poderosa, numa coisa mais viva, mais frutífera. Que eles possam, Senhor, assim então buscar a Ti em todos os momentos. Muito obrigada pela oportunidade, fica conosco sempre, que possamos retornar às nossas casas com a Sua paz, hoje e sempre. Obrigada.
E vamos passar agora, né, aos passes. A gente lembra então que primeiro os pais aí que têm as crianças da evangelização podem buscá-los lá para que possam tomar os passes primeiramente. E a gente pede também que todos permaneçam em silêncio, porque silêncio também é uma forma de oração, é uma forma de caridade, principalmente para quando a gente está ali na sala de passe, às vezes uma conversa, um riso mais alto, né? Às vezes pode interferir. A gente aqui ainda é muito imaturo nesse sentido, né? A gente ainda acha que está tudo certinho, mas os espíritos, eles levam esse trabalho muito a sério, então que a gente possa também levar dessa forma também. E se a gente tiver que conversar, tiver que rir, tiver que brincar, que seja mais lá fora, depois do passe também, porque os trabalhos continuam, tá bom? Muito obrigada aí pela oportunidade, boa noite, gente. Pessoal, o último aviso, ainda dá tempo